Freixo, eu queria começar esse nosso bate-papo, antes de falar da política nacional, eu queria falar um pouco sobre a política do Rio de Janeiro, né? O Ministério Público Federal acusou o governador eleito Cláudio Castro, né, de abuso de poder político e econômico, de conduta velada, né, por conta, inclusive, de uma série de reportagens investigativas que começam aqui do UOL, mostrando como o Rio de Janeiro não apenas teve o seu orçamento secreto, mas teve uma farra de cargos secretos, né, pagos com dinheiro de público, pagos com dinheiro que deveria ir para a educação. Eu queria que você comentasse um pouco essa acusação do Ministério Público Federal e o que você acha que pode acontecer. Olha, primeiro, bom dia, Carla, bom dia ao Chico, prazer estar com vocês aqui novamente. Olha, essa denúncia do Ministério Público Federal sobre abuso de poder econômico, sobre corrupção, ela é muito grave, ela aconteceu ontem, ela foi divulgada ontem, eu me pronunciei sobre isso. Primeiro, Sakamoto, que eu quero dizer que eu tenho um respeito muito grande pela democracia, pelo resultado da eleição. Assim que acabou a eleição, nós tivemos uma votação muito expressiva, né? Nós tivemos 28% dos votos, foi a maior votação que o nosso campo já teve na história do Rio de Janeiro. Nós tivemos 2.300.000 votos. Você tem uma dimensão do quanto a gente foi bem votado. Há 4 anos atrás, o Eduardo Paes teve 1.400.000 votos e foi para o segundo turno com o Wilson Witzel. Nós tivemos 2.300.000, nós tivemos 900.000 votos a mais que o Eduardo Paes e não fomos para o segundo turno, né? Porque há uma mudança de perfil. O Chico conhece bem aqui o Rio de Janeiro, há uma mudança de perfil. Chico nunca teve, com 25%, nenhum candidato que tenha ficado fora do segundo turno na história do Rio de Janeiro. Nós chegamos a 28% e não fomos para o segundo turno. O que aconteceu? Há uma mudança do perfil da eleição. Isso se dá por alguns fatores. Primeiro, pela força do bolsonarismo no Rio, que é muito, evidentemente, forte. Nós vimos isso nacionalmente também, e o Rio é o seu berço. Mas o que a gente assistiu, além da força do bolsonarismo, que eu reconheço, além de uma capacidade de concentrar todas as forças da direita e da extrema-direita numa única candidatura, né, que existiu, houve, evidentemente, um abuso de poder econômico sem precedentes. Nós tínhamos aproximadamente nas ruas do Rio de Janeiro, Sakamoto, 20.000 pessoas segurando bandeiras do candidato ao governo Cláudio Castro. Essas pessoas recebiam, em média, R$ 50 por dia. Isso dá R$ 1 milhão por dia. Esse dinheiro veio da onde e está previsto onde? Não está. E nós tivemos o escândalo do CEPERJ, amplamente divulgado por vocês, inclusive, né? Isso se trata de mais de 200 milhões de dinheiro público para pagar funcionário fantasma que era cabo eleitoral. Tanto é que essa denúncia do Ministério Público Federal é sobre Cláudio Castro, é sobre o seu vice, a denúncia é para a cassação da chapa e mais 11 parlamentares eleitos. Não é só sobre o governador. Ou seja, foi uma máquina pública, dinheiro público desviado de tudo quanto é lugar. Você perde, por exemplo, uns 50 milhões de reais que foram retirados da educação para pagar funcionário fantasma para fazer campanha. Mas foram mais de 200 milhões ao todo. Agora tem o escândalo da UERJ, que lembra, inclusive, um escândalo anterior, o Chico vai lembrar disso, da época do governo Rosinha, que também se utilizou de uma estrutura de funcionários fantasmas dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Se repete isso agora no governo Cláudio Castro. Então, são milhões e milhões de dinheiro público desviados para uma finalidade eleitoral. É isso que quem está dizendo isso não sou eu, é o Ministério Público Federal, que pede a cassação da chapa. Evidente que cabe recurso, evidente que a gente sabe que não é fácil, mas é uma denúncia muito grave. Ô Freixo, se aceita a denúncia, se for à frente, qual seria o desdobramento lá na frente, chegando a termo essa denúncia, qual seria o desfecho? Seria uma nova eleição ou o segundo colocado assume? Como é que seria Não, isso? pela lei, Chico, é uma nova eleição, né? Tem uma nova eleição. O que é correto, assim, diante de um poder econômico. Porque por que eu comecei dizendo que eu respeito a democracia? Quando acabou a votação, eu liguei para o Cláudio Castro. Desejei boa sorte, falei, olha, reconheço aqui a derrota, isso faz parte, isso é o mínimo, que aliás era o que a gente esperava que tivesse acontecido no governo federal, né? Eu quero que o Rio de Janeiro dê certo, eu não torço contra o Rio de Janeiro, eu quero que o Rio de Janeiro supere essa história de 5 governadores presos, não há nenhum outro lugar no planeta que tenha 5 governadores sucessivos presos, né? Então esse processo de corrupção estrutural do Rio de Janeiro, ele faz a vida das pessoas piorarem, faz a violência aumentar, o desemprego aumentar,
É isso que a gente assiste. Então, eu não torço contra. Agora, evidente que justiça tem que ser feita e isso tem que ser investigado. Nós fizemos essa denúncia na Justiça Eleitoral. Já havia uma denúncia feita por nós de abuso de poder econômico, com amplo material comprovando este abuso de poder econômico, né? Então, o Ministério Público reconhece isso, denuncia isso, e se for acatado pelos tribunais eleitorais, é uma nova eleição no Rio. Só para acrescentar, Carla, desculpa, só um segundo, foram 5 governadores presos e um que sofreu impeachment, porque o Witzel foi empichado, mas não foi preso, né? Então, exatamente. 6 governadores aí que tiveram denúncias graves de corrupção aqui no Rio de Janeiro.